Mais uma lesão confirmada no São Paulo. O negócio tá feio. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o lateral esquerdo Marçal no São Paulo. Que papo é esse, cara? Brincadeira, né? Vamos falar sobre isso. Falar muito sobre o jogo ainda de ontem do São Paulo contra o Red Bull e várias de outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo. Aí, né, cara, depois daquele jogo ontem terrível do São Paulo contra o time do Red Bull Bragantino, eu derrubando as coisas aqui, né, um jogo muito ruim, mais um, não é nenhuma novidade do São Paulo apresentar o que apresentou aí ontem, ainda mais vindo de uma data FIFA, né? E vamos começar falando aí sobre a coletiva do Maxi Cubeiras, né, que o Zubeldia estava suspenso e não estava na beira do gramado aí ontem, ó. Cubeiras apontou o que acredita que precisa ser melhorado para a equipe consiga a meta de ir direto à fase de grupos da Libertadores. Muita coisa, inclusive querer um pouquinho mais, né? Quiser um pouquinho mais, né? Se mobilizar um pouquinho mais, talvez já seja o suficiente para ir, né? Mas tá bem complicado ainda mais se o Inter vencer o Vasco hoje. Ó. Abre aspas para o Cubeiras. Somos uma equipe que está acima em gols a favor e em expectativa de gol. Falei antes do jogo que temos que melhorar as conexões finais no último terço para poder ganhar os jogos. Mas quando a hierarquia é assim, aparece em momentos distintos. Considero todos. Falei do Lucas, mas todos fizeram um esforço importante. Muito trabalho para ganhar o jogo. Não ganhamos, pois fomos imprecisos nas finalizações, fecha aspas. Não entendi nada nessa declaração aqui, não concordo em nada também, tá? Não ganhamos, pois fomos imprecisos nas finalizações. Que finalização, cara? Que finalização? Alguém lembra de qual foi a chance de gol que o São Paulo criou no jogo? Teve um gol do Lucas que foi um gol tirado da cartola, né, cara? Ele tirou o gol da cartola. Até o gol do Lucas, cara, o São Paulo não fazia nada. O São Paulo não existia no jogo. Ele tirou um gol da cartola, né? Na jogada que ele errou, depois recuperou e fez um gol. Ele tirou um gol da cartola. Não que o São Paulo tenha jogado pra caramba depois, né? Mas até ali então o São Paulo não existia. Teve o gol do Lucas, né? Esse aí que foi o do empate. Eu me lembro no segundo tempo já, uma finalização do Ferreira, né? Que ele recebe no lado esquerdo. Ele corta e finaliza. Teve dois lances do Ferreira, né? Que ele chuta. Foi duas finalizações parecidas, né? Uma foi onde ele passou no meio dos dois defensores, bateu no. Né, chutou, desviou no zagueiro. E a outra ele chutou colocado e o Cleiton defendeu, né? Foi a única chance de gol que eu lembro que o São Paulo teve. O São Paulo criou quase nada, tá? Ninguém fala, caramba, e aquela defesa do Cleiton lá? Pô, baita defesa, não teve. Nem do Rafael também, né? Nenhum dos goleiros trabalharam aí. Basicamente, o jogo foi um jogo muito ruim, né, cara? Aí, cara, pô, isso aqui eu discordo completamente. Não ganhamos, pois fomos imprecisos nas finalizações. Olha, eu discordo completamente disso aqui, né? Contra o Botafogo, a gente não ganhou porque a gente foi impreciso nas finalizações, né? Naquele jogo contra o Botafogo, sim. Ontem não foi mesmo, tá? Aí, cara, vamos falar agora aqui, né? Ele, na verdade, comentando sobre dois jogadores especificamente. Primeiro, sobre o Santi Longo, né? Que não joga nunca, né? Chegou aí a pedido do Zubeldia, o cara nem entra em campo. Sobre o Santi Longo, o Cubeiras falou o seguinte, abre aspas. Não dependemos de um jogo só para ver os jogadores. Vemos no dia a dia. O Santiago chegou há pouco tempo e consideramos que há um tempo de adaptação. Sobretudo estrangeiros. Em definitivo, tomamos as decisões que achamos melhores para a equipe. Se nós nos encontramos neste momento numa situação a 4 partidas do fim com boas chances de Libertadores, creio que é positiva a nossa análise. É um grupo grande com bons jogadores. Todos podem entrar, sair e ir para o banco. Estão no São Paulo, são bons e estão preparados para essa situação, fecha aspas aí. Sabe o que é isso na situação do Santiago Longo, cara? Por exemplo, aquele jogo do São Paulo contra o Inter, né, que é o time que a gente tá brigando aí, né, por uma vaga direta na Libertadores. No jogo contra o Inter, o Luiz Gustavo não jogou, né, ele foi poupado naquele jogo. E o Zubeldia botou o Bobadilha e o Marcos Antônio, que são 2 segundos volantes para jogar. E não botou o Santi Longo. Quando o Luiz Gustavo tá fora, né? Porque Luiz Gustavo e Santi Longo são, né? Primeiro volante, eles disputam a posição ali. Quando o Luiz Gustavo sai, o Santiago Longo não entra. Né? Isso é bizarro. Né? Isso que é bizarro. E contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa, né? Jogou Lisiero e Marcos Antônio, né? O Santi Longo também não jogou. Ontem o Santi Longo tava no banco, mas de novo não saiu. Aí, né? O Luiz Gustavo fez um jogo ontem bem fraco, né? Principalmente no segundo tempo, ele jogou bem mal aí.
Outro também que tá no cativeiro, que ninguém sabe o que acontece, é ele, né? O William Gomes, todo mundo cobra pra ele jogar. Aí, mas sobre o William Gomes, cara, ele deu uma desculpa aqui bem esfarrapada. Abre aspas pro Cubeiras. Consideramos um grande jogador, como o Nestor e o restante do plantel. Ele tem jogado, não esteve com nós nos últimos dias porque estava com a seleção. Por isso nós entendemos que não correspondia que ele entrasse hoje. Mas é o futuro do clube. Tem muitas condições de continuar trabalhando com o restante para quando ter a sua oportunidade. Fecha, isso aqui é uma desculpinha esfarrapada, hein, cara? Né? Uma desculpa muito esfarrapada porque a Gabriel Menino estava na seleção, realmente, estava na seleção agora. O São Paulo jogou ontem, quarta-feira, e o William Gomes estava na seleção na terça, né? Teve até o amistoso contra o Vasco, né? O Brasil jogou contra o Sub-20 do Vasco. Ele fez até gol, inclusive, né? Foi 9-0 pro Brasil, só que tem a questão. Beleza, né? Ele tava terça-feira com a seleção e depois já viajou, né, pro jogo contra o Bragantino, tava em cima da hora, beleza, tudo bem. Só que tem a questão. Tirando o jogo do Bragantino, né, que foi o jogo que ele foi convocado, né, que ele tava na seleção, nos últimos 6 jogos antes do Bragantino, ele ficou fora de 5. Só jogou contra o Cuiabá, que ele entrou faltando lá 15 minutos pra acabar, tá? Então, tirando o jogo de ontem, que ele tava com a seleção, né, aí com a seleção brasileira, e chegou em cima da hora, nos últimos 6 jogos ele não jogou em 5, ficou no banco e reserva. Qual foi a desculpa ele não jogar, né, ou pelo menos entrar em algum dos outros 5 jogos? Qual foi a explicação? Da eliminação do Botafogo pra cá, ele só jogou contra o Cuiabá. Qual que é a explicação? Ele estava na seleção também, porque ele não estava convocado nas outras vezes, não, muito pelo contrário, estava treinando, né, disponível aí, sempre no banco de reservas, mas nunca entrava, né? Então é uma baita de uma desculpa esfarrapada. Se ele entrasse nos outros jogos, normalmente, né, cara, entrasse de vez em quando, começa como titular, outro no banco, entrasse aqui, entrasse ali, e ontem ele tivesse ficado no banco porque ele estava na seleção, aí beleza, né, um argumento válido, mas não é isso não, porque os outros jogos ele também não entraram, né, então um baita de uma desculpa aí esfarrapada em relação ao William Gomes, né, e é um dos poucos do elenco do São Paulo que a gente pode esperar algo diferente. O que é o diferente? O cara pegar a bola e tirar um gol da cartola, como por exemplo o Lucas fez ontem, né? Como o próprio William Gomes fez contra o Cruzeiro, né? Jogou pra cacete, fez o gol da vitória, engoliu, botou o jogo no bolso e decidiu, jogou pra caramba aquele jogo. Contra o Vitória, que ele fez aquele golaço de fora da área, um coelhaço tirado da cartola. São jogadores, né, cara? Dando o Lucas, né, como exemplo, porque é o principal jogador do time. E o William Gomes, que ele tem a capacidade de fazer algo diferente, porque ele é um jogador diferente, não é um cara que pode entrar, irmão. É um jogador que tem velocidade, que tem drible, entendeu? Não tem drible curto, é habilidoso, o cara pode entrar e fazer uma coisa diferente e ajudar o São Paulo. E o cara não entra, né? É um dos poucos que tem essa capacidade e o cara nem joga mais. É um negócio assim, completamente inacreditável aí, né? E isso é literalmente queimar um moleque. É titular nos 2 jogos mais importantes do ano contra o Botafogo e depois não entra mais. É muito desproporcional, né? Uma coisa com a outra. Aí, né, cara? E outra, né, rapaziada? Pô, faltou um ponto só pro São Paulo e para Libertadores, né? Se o Inter vencer hoje, aí esquece a quinta colocação, né? São Paulo não vai passar de sexta, né? Já que empatou ontem com o Bragantino. Aí, cara, vai ter jogos aí, cara, apesar de uma vitória só, de um pontinho para ir pra pré-Libertadores, pelo menos, né? Garantir pelo menos essa pré-Libertadores. E, cara, o time tá andando em campo, dando toquinho pro lado, pô, bota os moleques pra jogar, né? Os moleques que eu falo, o William Gomes, né, principalmente. Bom, vamos avançando agora e vamos falar sobre o Lucas, rapaziada. O Lucas que chegou ontem a 50 gols aí, né, cara, pelo São Paulo, né, cara, 50 gols marcados aí com o gol que ele fez ontem contra o time do Red Bull Bragantino. Nessa temporada de 2024 são 14 gols, né, e 9 assistências, tá, só em 2024, né, ele tem 50 gols, né, contando as 2 passagens dele pelo São Paulo. Na primeira, né, quando ele subiu de cotismo profissional, e também nessa volta aí, juntando tudo, ele tem 50 gols pelo São Paulo. Marca muito bacana que ele atingiu aí, né? Aí, rapaziada, vamos falar sobre isso aqui que eu acho espetacular, né? Isso aqui é assombroso. Estatística aqui da ESPN, tá? Data ESPN que soltou aqui essa estatística. Olha só isso aqui. 80% dos gols de Lucas Moura abriram o placar do São Paulo no Brasileirão de 2024, tá? Dos 10 marcados no campeonato, 8 foram, tá, aí que a equipe abriu a vantagem ou que igualou a partida, né? Resumindo, dos 10 gols que ele fez no Brasileiro, tá? Dos 10 gols que ele fez, 8 foram gols aí que o São Paulo tava perdendo, ele fez o gol do empate, ou o gol que o jogo tava empatado e ele fez o gol da vitória, que botou o São Paulo na frente. 8 dos 10. Tá, então, não é que o São Paulo tá ganhando de 3-0, o Lucas vai e faz o 4º gol. Tá 5-0, ele vai lá e faz o 6º gol negativo. Dos 10 gols,
8 foram gols decisivos, né? Para empatar jogo ou para vencer a partida aí, né, cara? Espetacular essa estatística aqui. Aí tem gente que fala, não, mas é que o Lucas só jogou bem aquele jogo contra o Corinthians na semifinal. Cara, um negócio completamente descabido, né? Aí, aquele jogo do Lucas contra o Corinthians foi o prime dele, cara. Tipo assim, ele não vai jogar aquilo todo jogo. Se ele jogasse aquilo todo jogo, ele tava na seleção e tava jogando no Real Madrid, né? Aquilo ali é um jogo, uma atuação fora da curva. Mas jogar bem, ele joga bem quase todos os jogos. E contra o Galo, ele perdeu um gol na pequena área quando estava 0x0, foi muito mal. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, ele perdeu o pênalti, mas não achei que ele jogou mal, né? Por exemplo, a gente falando, pô, o Lucas pipocou. Não sei se pipocou, porque o segundo tempo dele, depois que ele perde, ele joga bem, toda hora participando do jogo, buscando o jogo, não se escondeu, né? Eu até falei, ixi, agora que o Lucas perdeu o pênalti, cara, acho que ele vai, porra, o mental dele vai destruir, não vai nem conseguir mais jogar. Muito pelo contrário, jogou bem no segundo tempo, né? Participou do jogo, não se escondeu, não acho que foi pipocar. Ele perdeu o pênalti, cara. Como o jogador vai bater o pênalti, ele pode acertar e pode errar, né? Faz parte aí. Inclusive, foi o primeiro pênalti que ele perdeu na carreira com bola rolando, né? Então, a temporada dele aí é muito boa e foi mal, evidentemente, nas Copas aí, porque ele foi um dos jogadores que teve aí a chance, né, cara? As chances aí de fazer gol e classificar a gente nas Copas. E ele, junto com o Caleri, foi os dois principais aí que eliminou a gente, né, cara? Pô, contra o Galo, ele perdeu um gol sozinho na pequena área, né, cara? Aquele gol não podia perder. Não, tá, pô. E, pô, tem tanta gente, tem tanto jogador pra gente cobrar, que tem que jogar melhor, que tá mal, né? Tem gente que quer falar do Lucas. Ah, que a temporada do Lucas é isso, aquilo. Se a gente tivesse mais uns 2, 3 jogadores pra fazer o que o Lucas faz, nós tava em outro patamar, tá? O Lucas é o nosso principal jogador aí, com sobra, e olha, eu vou te falar, viu? Se não fosse ele, rapaz, tá? Se não fosse ele, ainda mais que essa estatística aqui, né? No Brasileirão, 8 dos 10 gols que ele fez foi gol pra empatar o jogo e para ganhar o jogo, para fazer o gol da vitória, né? Com toda a certeza do mundo. Se não fosse o Lucas, não tinha Libertadores em 2025, tá? A gente ia ter que aguentar aí ver o São Paulo jogar Sul-Americano, tá? Ainda mais, eu ia falar isso aqui já antes, mas essa estatística aqui só comprova o que eu tô falando. Se não fosse o Lucas, não tinha Libertadores da América em 2025, tá? Isso aí é um fato, tá? Isso aí é um fato. Isso aí não tem muito o que discutir. Não, tá? Você vê que muito da maioria dos jogos do São Paulo ganha por lampejo do Lucas, né? O Luciano aparece num jogo, faz o gol, né? Por lampejos individuais. Essa declaração que o Cubeiras deu aí de que o time não ganhou porque foi impreciso, eu discordo completamente. Muitos e muitos dos jogos que o São Paulo vence é por causa do Lucas, né? Do Lucas aí, né? Como eu falei, por lampejo de outros jogadores individuais aí. É muito difícil defender o Zubeldia, viu, cara? Eu nunca falei que ele tem que ser demitido, que ele tem que ser mandado embora. Acho que o time tem pontos positivos, o trabalho tem pontos positivos e pontos negativos. Mas olha, cara, as substituições. O São Paulo joga muito mal, tá, cara? O time do São Paulo é muito competitivo. É muito difícil algum time ganhar do São Paulo, né? Só você olhar os números aí, né? Que eu tô falando, é muito difícil aí ganhar do São Paulo. O time do São Paulo do Zubeldia é muito competitivo, mas é muito feio jogando, cara. Joga muito mal, né? Como eu falei, as substituições, algumas completamente descabíveis, né? Sumindo com alguns jogadores, aí como é o caso do William Gomes. Santi Longo jogou, né? Ele improvisa no primeiro volante, mas não põe um cara pra jogar, não dá oportunidade pro jogador, né? Então essas coisas aí, confesso que me incomoda bastante aí no Zubeldia. Cara, é bem complicado isso daí, tá? Eu particularmente, tá? Como eu falei, nunca pedi a demissão dele, mas defender ele eu não consigo não, cara, é difícil, tá? É difícil aí demais, né? E o Lucas, cara, esses números dele aqui diz tudo, né? Diz tudo. Aí, como eu falei, tivesse mais uns 2, 3 igual ele, mas a gente tava feito, né? Mais uns 2, 3 jogos do nível dele, a gente tava feito, tava em outro patamar, né? E eu falei isso porque muitas vezes ele recebeu críticas, eu acho completamente descabíveis, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores ele mereceu crítica, né? Porque teve por que criticar ele, mas o resto da temporada ele foi bem aí, né? Repetindo, se não fosse o Lucas, não ia ter Libertadores no próximo ano, tá? E o São Paulo vai, né? Porque tá um ponto só para garantir pelo menos a pré. E se o Botafogo ganhar Libertadores, abre a vaga pro 6º lugar direto, a gente vai direto pra fase de grupo. E o Botafogo, hein, cara? Meu Deus do céu, um negócio inacreditável. Os caras vão entregar o campeonato de novo pro Palmeiras, né, cara? É um negócio inacreditável aí, né? Inacreditável. Assisti um pouco de jogo ontem, olha, eu vou te falar um negócio, viu, cara? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí do Galopo, rapaziada. Olha só isso aqui, não tô rindo da informação não, né? Porque a informação não é boa, né? Tô rindo, né, do Galopo em si, né? Porque é inacreditável o que acontece com ele, ó. Informação do Marcelo Braga do GE. O São Paulo informou oficialmente que o Galopo vai passar por uma artroscopia no joelho.
recuperação de 3 a 4 semanas, tá? Cara, esse aqui, meu, esse aqui é a primeira boa proposta que pode chegar. Opa, essa proposta aqui é boa, já tem que vender na hora, tá? Tem que vender na hora. O Zubeldia não põe ele no banco de reservas, nem relacionado, nem joga, nem sei qual foi o último jogo que o Galo jogou, né, cara? Aí, e, pô, artroscopia no joelho vai ficar 3 a 4 semanas fora. Resumindo, eu acho que ele nem ia jogar mais esse ano com o Zubeldia, né? Porque ele nem pro banco de reservas vai. Agora me esquece, né? Pô, 4 semanas já acabou a temporada. Só falta 4 jogos pra acabar aí o campeonato. E, pô, 4 semanas, pô, é o que falta pra acabar o ano, né? Hoje é que dia? Hoje é dia 21. Dia 21 a temporada acaba dia 7. Dia 7 acaba o ano, né? Resumindo, ele não joga mais esse ano. E talvez nem jogue mais pelo São Paulo, porque como já vimos, estamos comentando aqui já há algum tempo, um dos favoritos aí para ser vendido, para sair é o Galo, né? Pô, o Nestor pode sair, Moreira pode sair, e o Galo também é sempre um jogador que é falado que pode sair, porque o cara não joga mais. Teve proposta no meio do ano, acabou que o São Paulo não vendeu, né? Teve o Boca interessado, teve proposta oficial do Rosário Central, que o próprio Belmonte confirmou isso em entrevista, não foi negociado. E de lá pra cá ele nem jogou, né? Então é quase impossível imaginar que ele fique no São Paulo pro ano que vem. Tem que ficar mesmo, cara. Tem que ficar mesmo. Sabe, um jogador aí que, pô, tudo dele é muito estranho, né, cara? Joga em 300 posição, não joga bem em nenhum. Aquela entrevista completamente bizarra, né, cara? Cobrando oportunidade pro Zubeldia, mandando direitinho pro técnico. Ah, que todo mundo me elogia, diretoria me elogia, me vê treinando, né? Dando direitinho pro Zubeldia. E agora, né, uma lesão aí. Isso não é grave, uma lesão bem considerável, né, que é uma artroscopia no joelho que ele vai ter que fazer e que vai, né, pô, esse ano ele não joga mais pelo São Paulo, tá? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Marçal, tá? Sobre o Marçal, Gabriel Marçal, lateral esquerdo aí do Botafogo, tá? E, assim, informação que o Alex Oliveira traz aqui, mas o Marçal tá sendo aí especulado no São Paulo por alguns jornalistas, por alguns veículos aí, já tem uma semana mais ou menos que isso vem já rolando aí, né, cara, entre portais e também jornalistas, tá? Porque o Marçal é um lateral esquerdo, que é a nossa posição mais carente, e o contrato dele com o Botafogo acaba agora em 24, ele vai ficar livre aí pro ano que vem, né, e tá aí, ó. O lateral esquerdo, Fernando Marçal do Botafogo, não está entre as opções que a direção tricolor trabalha. O Marçal foi especulado, mas a prioridade é 100% no Wendel, tá? 100% no Wendel. Tu vê o São Paulo quer contratar o Wendel, tá conversando com o Wendel, o Casares confirma que tá conversando, que não sei o quê. Aí no dia é notícia do Marçal, mano. Pô, o Wendel, pô, se chegar, vai ter contratação. Aí vai, no outro dia o Marçal, aí é brincadeira, né, cara? 35 anos de idade tem o Marçal, né? Eu não preciso nem falar nada, né, cara? Não vou nem perder tempo falar aqui do Marçal, porque seria uma contratação completamente descabida, né? Por 35 anos, né? Pelo amor de Deus, cara. Porra, pô, o Wendel, legal, vem o Marçal, aí é pra acabar com tudo, né, cara? Acabar com tudo, mas o Alexandre Oliveira trouxe informação, né, de que não está nos planos do São Paulo e que o foco é 100% no Wendel. Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Imagina ter Marçal na lateral ano que vem. Olha, Marçal foi bom quando ele jogou no Wolverhampton, jogou no Lyon, né, pô, até é aceitável. Agora, hoje em dia, não, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem condição alguma. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.